Boa tarde, que bom ter a sua companhia. Hoje é terça-feira, dia 20 de outubro e agora começa o programa A Vida em Foco, o seu programa de todas as tardes aqui da Rede Evangelizar de televisão. Eu sou Carol Tormena, falo ao vivo para todo o Brasil via satélite, canal digital aberto e também estamos no YouTube, TV Evangelizar Oficial. Hoje é a minha primeira convidada, eu vou falar com ela remotamente pela internet. É a jornalista Juliana Germán e nós vamos falar de um projeto que ela criou que se chama Escutatória de Idosos. Já já ela vai explicar pra gente como que funciona. A minha segunda convidada aqui no estúdio é a nutricionista Aline Kissack, que vai falar sobre os benefícios dos chás para a nossa saúde. Também já já você vai acompanhar. Na nossa série Mães do Campo, você vai acompanhar a reportagem de uma outra mulher hoje, uma nova história que você vai conhecer e que vai te inspirar. E na nossa culinária, é claro que não poderia faltar, você vai aprender hoje uma receita de brownie com calda de caramelo para adocicar a sua terça-feira. Muito bom, né? Então fique com a gente, a Vida em Foco está começando. Para começar super bem este primeiro bloco do programa Vida em Foco, eu vou conversar pela internet com a minha convidada de hoje, que é a jornalista Juliana Germán, que criou o projeto Escutatória de Idosos. Olá, Juliana, seja bem-vinda. Carol, que alegria estar aqui com vocês. É inacreditável a realização desse meu sonho. E eu já deixo aqui o meu beijo muito carinhoso para todos os que estão acompanhando aqui o programa A Vida em Foco. Eu que agradeço, Juliana, a sua participação. Você está falando direto de Florianópolis, cidade linda, então meu abraço também para Florianópolis. Juliana, conta para mim o que é esse projeto da Escutatória de Idosos. A Escutatória de Idosos é um projeto que nós desenvolvemos em 25 de março desse ano, foi quando nós lançamos. E o nosso objetivo principal é conversar com as pessoas da terceira idade, Carol. Porque por conta da pandemia, nós percebemos que muitos idosos começaram a se sentir sozinhos, depressivos, muito isolados. E eu, enquanto jornalista, trabalho muito com a comunicação, eu percebi que, poxa, está na hora de ouvir os nossos idosos, para que eles não se sintam sozinhos, para que eles saibam que tem pessoas sim que se importam com eles e com as histórias deles. Então nós lançamos essa rede que eu digo, olha, vocês são padrinhos e madrinhas da Escutatória de Idosos. Eu sou muito grata a vocês. Que legal. Ju, é muito recente, né? Praticamente um bebê, né? Porque 25 de março foi esse ano, bem quando praticamente começou a pandemia aqui no Brasil. E qual que foi a tua inspiração, né? Eu sei que você já mencionou algumas nuances aí, mas o que foi que te inspirou de fato a tornar esse desejo um projeto para escutar os idosos? Em novembro do ano passado, Carol, em conversa com a minha tia, eu percebia que ela falava muito de doença e as lembranças dela eram sempre nostálgicas. E eu comecei a entender que havia uma necessidade muito grande do público da terceira idade em conversar sobre coisas que sejam felizes para eles e não ficar remoendo em lembranças ou em situações que sejam tristes. E aí, em novembro do ano passado, eu comecei com alguns trabalhos, mas individuais, voltados para a terceira idade. E voltou, sem dúvida, com força total em março, justamente por conta da pandemia. E essa foi a minha motivação principal. Porque a pandemia, Carol, veio para as pessoas da terceira idade quase como se fosse para muitos, tá? Para muitos. Como uma sentença de morte. Muitos acharam, poxa, eu vou morrer. Acabou a vida. E por meio dessas conversas, enquanto jornalista, eu
percebi a importância do meu trabalho, não da comunicação, que é o que eu já desenvolvo no dia a dia, mas de parar, ouvir e tirar essas pessoas da terceira idade desse estágio de tristeza. E por meio das conversas, fazer com que eles entendessem que, poxa, não é assim, vamos lá, a vida continua, é uma fase que nós estamos passando, daqui a pouquinho as coisas vão se acalmar, embora esse daqui a pouquinho, né, Carol, já esteja se estendendo. Tá longo. Há bastante tempo, mas é fazer com que eles se sintam amparados. Essa é uma motivação diária nossa. Nossa, que bonito esse trabalho. Juliana, e como que funciona? Os idosos que entram em contato com vocês, ou vocês entram em contato com eles, como que é? Tem diversas formas de nós atuarmos. Tem principalmente os idosos entram em contato com a nossa rede por meio do nosso WhatsApp, que depois eu vou deixar aqui o número, e aí nós agendamos essa conversa, ou então os parentes desses idosos entram em contato com a nossa rede e daí nós agendamos por meio desses parentes a conversa, ou então com instituições, entidades de amparo ao idoso, onde daí nós temos a chance também de fazer um tour falando via WhatsApp em vídeo com diferentes idosos. Mas o principal é este contato via WhatsApp e a partir disso as conversas são agendadas, eu aciono os voluntários que fazem parte da rede, que hoje em dia são mais de 50 pessoas na ativa, para que contato com o idoso seja estabelecido. E tem, olha, 50 que estão na ativa e mais de 50 que estão em stand-by, à espera de uma oportunidade para falar com esses idosos. Nossa! Juliana, e como que quais são os... Não sei se você falou voluntário, né? Quem são as pessoas que vão atender? São voluntários? Que tipo de profissionais que vão escutar? Como que você fez aí essa seleção para o seu projeto? Bom, excelente pergunta tua, Carol, porque nós temos uma gama muito variada de profissionais, desde jornalistas, médicos, psicólogos, estudantes, embora a idade mínima seja 21 anos, temos estudantes, independente de qual seja a profissão. O que nós queremos dos nossos voluntários e o que eu sempre busco são pessoas muito comprometidas, que tenham realmente um senso de responsabilidade muito grande para poder ter o contato com esses idosos, pessoas capazes de ouvir com muito amor e carinho os idosos e, acima de tudo, dispostos a dedicar por meio dessa escutatória o seu tempo, o seu carinho, o seu amor para quem tanto precisa. Porque uma das maiores tristezas da terceira idade é você se sentir inútil e achar que as pessoas já não te valorizam mais. Porque muitas vezes, Carol, os próprios familiares não têm mais paciência de ouvir a mesma história, muitas vezes. E justamente nós estamos ali à disposição para ouvir quantas vezes for necessário, nem que seja a mesma história. Mas eles precisam entender que a vida deles tem sentido e que a história deles não passou em branco, porque nós estamos aqui sim para ouvi-los com todo amor e carinho. Que legal. Juliana, e você já escutou de algum desses idosos os benefícios, o que eles sentem, o que mudou na vida deles, desses que entraram em contato com vocês, claro, na escutatória, nesse teu projeto? São pequenos milagres que acontecem todos os dias. Nós temos um grupo dos voluntários da escutatória, um grupo no WhatsApp, e diariamente são mensagens lindas que nós recebemos desses voluntários, contando casos, por exemplo, de pessoas da terceira idade que estavam em depressão, já não faziam nada, e de repente começam a fazer novamente uma costura, um trabalho em crochê, alguma coisa que deixe eles felizes. Então eu uma vez liguei para um asilo, falei com um idoso, ele começou a chorar porque era o primeiro contato que ele recebia de alguém que não fosse do asilo em muito tempo.
e Nossa. idosos que realmente estavam já tristes, em depressão, ansiosos, e que por meio das conversas com os voluntários passaram a ver um novo sentido nessa fase da vida. E aí, Carol, eu preciso aqui fazer o meu agradecimento imenso a esses voluntários que dedicam esse tempinho da semana deles para poder dedicar amor a quem precisa. Então, gratidão a todos vocês que com muito orgulho eu tenho que fazem parte da nossa rede. Nossa, com certeza, são pessoas muito, praticamente da família deles, né? Praticamente. Sim, perfeito, da família, exatamente. Juliana, e vocês atendem Brasil todo? O Brasil todo nós atendemos, inclusive do exterior, porque hoje em dia tem pessoas da terceira idade, brasileiros que moram no exterior, nos Estados Unidos, na Alemanha, em outros países, e que nós atendemos, porque com a tecnologia abriu-se o mundo, as fronteiras, Sim. Então não importa onde você esteja, basta ter um acesso ao celular, ao WhatsApp, e nós fazemos esse contato, e que tanto pode ser em vídeo quanto em áudio. Mas o importante é saber que a tecnologia está aí para nos ajudar e facilitar esse contato. Com certeza. Juliana, parabéns pelo seu projeto, viu? Agradeço compartilhar com a gente aqui para todo o Brasil. Tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo agora, né, idosos ou filhos de idosos vão procurar seu projeto aí em Florianópolis. Muito obrigada. E Carol, eu posso em um minutinho só fazer um agradecimento a vocês? Claro. Eu digo que a TV Evangelizar teve um papel importantíssimo na escutatória de idosos, porque quando nós lançamos, nós tínhamos muito voluntário, mas nós não tínhamos idosos. E vocês, com muito carinho, entraram em contato comigo, souberam do projeto, exibiram uma matéria. E, Carol, na hora em que foi exibida, o meu celular não parava mais de tocar com tantas mensagens de pessoas do Brasil inteiro, de idosos querendo fazer parte da escutatória. E aquele dia foi decisivo para que realmente a escutatória acontecesse. Então, um beijo muito carinhoso em vocês, minha gratidão eterna, e a todos os idosos da TV Evangelizar que estão aqui acompanhando. Eu tenho certeza que a Esmeralda, Severina, Dona Lica, a Eloí, por nome, só para citar alguns. E olha, um beijo delas no Padre Reginaldo, em vocês todos da TV Evangelizar, o nosso carinho e gratidão eternos. Obrigada, Juliana. Eu que agradeço você liderar um projeto que é tão importante na vida das pessoas, tá? Obrigada. Muito obrigada. Eu vou deixar aqui para você o contato da Juliana. Ela está no Instagram, tem o site, tem o e-mail que está aparecendo para você, escutatoriadeidosos@gmail.com, e também tem o WhatsApp que a Juliana mencionou, que é o 489-9844-1011. Um abraço, viu, Juliana? Obrigada. Um beijo carinhoso. Muito obrigada a todos vocês. Tchau, tchau. Agora você vai ver aquela nossa série especial de Mães do Campo. E hoje você vai conhecer a história da Luciana. Vamos ver? Estamos no bairro Rio da Várzea, na cidade de Agudos do Sul, região metropolitana de Curitiba, para contar a história da Mary. Uma mulher que não para, ou melhor, só para em momentos assim, com toda a família reunida. Casada, mãe de 3 filhos, ela tem disposição de sobra. Aqui onde ela vive, o carro-chefe é a produção de linguiças. Já são 22 anos trabalhando ao lado do marido. Mas não é só isso não. A produtora artesanal se desdobra para dar conta de muitas outras atividades. Trabalho no sindicato, trabalho em casa, ajudo no artesã das linguiças colonial e gosto muito de ajudar a igreja também. Então o meu trabalho é bem assim puxado, mas não vou dizer que seja difícil. É uma coisa que eu gosto de viver no meio da população e ajudando um e outro. Então para mim se torna isso um momento normal na minha vida. Que se eu não tiver assim, para mim não tá bom, tem que estar sempre se virando. E como se não bastassem os afazeres domésticos, a produção de linguiças e, claro, cuidar da família, a Mary ainda teve mais uma ideia: investir na criação de peixes.
São 3 tanques na propriedade que funcionam no sistema Pesque Pague. E você pensa que parou por aí? Claro que não. O empreendimento mais recente da Mary é um mercadinho onde a família vende parte da produção. Aqui, ela trabalha com a filha mais velha, a Amanda, que vê a mãe como um exemplo de vida. Não tem coisa melhor do que a gente trabalhar com a mãe, com a família, inclusive, porque todo mundo ajuda. Se um dia eu for metade da mulher que ela é, eu vou estar totalmente feliz, vou estar realizada na minha vida. Já o Fabrício é o único filho que ainda mora com a mãe. Apesar de todas as dificuldades, aprendeu com ela que batalhar vale a pena. A gente já passou por dificuldade quando eu era criança e ela sempre ensinou a trabalhar, a brigar, a correr atrás. E isso ela traz até hoje. E o meu maior ensinamento que ela me trouxe é isso. Tanto que ela não tem só um emprego, ela trabalha em muitas coisas, ajuda o próximo como ninguém. É uma pessoa que não pensa nela, pensa em todos e ajuda todos como ela pode. E a Emily, filha mais nova que mora em Curitiba, sabe que mesmo longe, a mãe sempre dá um jeito de cuidar dela. Todo dia, geralmente, ela me manda boa noite, bom dia, me pergunta como eu tô, pergunta como que tá meu trabalho. Continua amorosa do mesmo jeito, mesmo que eu tenha ido embora, talvez até um pouco mais. Para Mary, ver que os filhos cresceram e aprenderam o valor do trabalho da família compensa qualquer esforço. Ninguém vive sem um trabalho. De qualquer forma, você tem que dar um jeito de trabalhar. Então, isso foi o que eu passei para eles uma vida inteira, até eles crescerem. Que tinha que estudar e ser honesto. A honestidade leva a gente muito longe. E o marido, companheiro de muitas lutas nessa jornada, resume em poucas palavras o que a esposa representa. Para mim é especial em tudo quanto é coisa que a gente faz, que a gente trabalha. Aqui, ela no trabalho dela. Então definindo especial. Olha, até com direito à declaração de amor. Que bonito isso, né? Eu tô ficando cada vez mais apaixonada pela vida no campo, assim, ó. Daqui a pouco eu vou me mudar pra lá. Daí, Vida em Foco vai ter que ser feito direto do campo, já pensou? Agora você vai ver uma reportagem com a nossa querida Riana Carvalho. Ela vai trazer um monte de notícias que vão inspirar você. Vamos ver. Olá! O mês de outubro reforça a importância sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. Por isso, em uma campanha mundial, ficou conhecido como Outubro Rosa. E o assunto deve ser sempre motivo de notícia, principalmente agora. Foi por isso que uma jornalista do Rio Grande do Sul viralizou na televisão e nas redes sociais. Alice Bastos Neves descobriu no início do ano o câncer nas mamas. Desde então, a jornalista utiliza uma peruca. Bom, utilizava. Ela resolveu compartilhar sua jornada de tratamento com o público e apresentou o jornal com o cabelo raspado. Ao exibir a primeira reportagem de uma série realizada pela emissora, ela falou da importância de se cuidar e estar atenta aos indícios que o corpo dá. E com esse exemplo, nós reforçamos as palavras de Alice. Se cuidar é fundamental e a beleza é o que vem de dentro. As queimadas no Pantanal são uma grande preocupação. Uma força-tarefa está sendo feita para tentar amenizar a devastação deixada pelo fogo. A situação é complicada por lá, principalmente para os animais, que são os mais afetados com o fogo e a falta de água. Um posto de atendimento emergencial aos animais do Pantanal foi criado e, desde então, os voluntários não pararam de trabalhar. Com cerca de 72 pessoas envolvidas, 40 animais já foram atendidos. Além disso, mais de 2,3 milhões de litros de água e 53 toneladas de alimentos foram distribuídos aos animais. Atitudes que emocionam, comovem e trazem esperança. Nosso agradecimento a esses voluntários. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Você viu que esse é um boletim informativo super inspirador que nós vamos passar a dividir com você a partir de agora. É sempre bom, né, que a gente olhe para as notícias de uma forma inspiradora, um jeito diferente que a gente está pensando de levar a notícia até você. Vamos fazer um intervalo rápido. Já está aqui no estúdio comigo a nutricionista Aline Kissak e ela vai falar hoje sobre os benefícios dos chás para a saúde. E nós ainda temos a nossa culinária, um delicioso brownie com calda de doce de leite, com caramelo, aliás, e flor de sal, que você vai ver já. Volte comigo. Estamos de volta, este é o programa Vida em Foco com você todas as tardes, de segunda a sexta-feira, trazendo notícia, informação,
coisas úteis para o seu dia a dia. E hoje, falando em benefícios de saúde também, estamos aqui com a minha segunda convidada, que é a nutricionista Aline Kisaki. Ela trouxe pra gente hoje alguns chás e vai falar de todos os benefícios para adulto, para criança, um pouco de tudo, né, Aline? Tudo bem? Isso mesmo, tudo bem. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Eu amo chá. Opa, isso já Tem é até bom. uma xícara escrita, eu amo chá. Mas eu sei que tem formas corretas de preparo. Eu gostaria de saber de tudo um pouco. Tem hora certa para tomar? Qual é o benefício para a digestão? Enfim, vamos começar então assim pelos benefícios de uma forma geral. Legal. Então, primeiro a gente precisa entender que chá tem que tomar com cuidado, porque ele pode até virar um medicamento, né? A gente não pode subestimar e ouvir esses nomes de ervas esquisitas que alguém diz que cura tal doença e usar, ainda mais se você toma um medicamento, está fazendo um tratamento médico, a gente tem que tomar cuidado. Fala com o seu nutricionista, com o seu médico, se aquela erva não vai interferir com o seu tratamento. Tá. Normalmente, a base de frutas e os chás mais conhecidos, de um chá verde, por exemplo, um chá de hibisco, de salsinha, né? Isso tá tudo bem, muito raro isso interferir com remédio. Tá. Mas daí vem, né? Chá da pedra quebrada, aqueles nomes coisas diferentes. que a gente não conhece muito, por exemplo. Exatamente. Essa que a gente tem que tomar cuidado. Isso mesmo. Tá. Mas, no geral, o que é o importante do chá? Ele não tem caloria, a não ser que você adicione o mel, o açúcar, enfim. Mas o chá acaba vindo só a água dele, né? E aí, esse extrato que fica, vão ter os antioxidantes. O que são os antioxidantes? Os capacetinhos que protegem a nossa saúde contra o estresse, a poluição e impede a gente de ficar doente. Então, quase não tem vitaminas, porque a gente não vai comer a frutinha. Tem gente que gosta, tudo bem. Mas é saber que não tem problema, que o que é o principal do chá é esse extrato de antioxidante, desses capacetinhos para a nossa saúde. Então, se puder inserir no hábito logo desde as crianças, vai ser muito importante, porque daí ele é um estilo de vida saudável para poder deixar a gente com disposição, foco e concentração, bom humor e também ajudar de forma medicamentosa, seja na digestão quando não está boa, na dor de cabeça, né? Até mesmo pós uma infecção, que a gente às vezes fica com o estômago não legal. Então, tomar um chá como um hábito todos os dias faz bem. Com certeza. E o legal do chá é que tem chá para tudo. Dá para, dependendo de como é o seu dia, escolher qual é o melhor chá para você. E tem uma porção recomendada, sei lá, uma quantidade mínima ou não ultrapassar? Tá. Então, a primeira coisa, a gente tenta usar mais ou menos uma dosezinha, que é vai dar uma colher de sobremesa, mais ou menos, da misturinha da erva que a gente fez, né? Isso é o mínimo para ter um benefício. Mas, normalmente, se eu vou fazer um blend, né, ou seja, uma mistura, eu vou precisar usar, por exemplo, vou fazer um chá para foco e concentração, para quem vai prestar vestibular aí daqui a pouco, vai estudar. Precisa concentrar ali. A gente já dá uma baixadinha na ansiedade, porque fica aquele monte de pensamento. Então, pode colocar um chá mais relaxante, como o de erva doce, o de camomila, mas você não quer ninguém dormindo. Então, para poder dar aquele ânimo, coloca o chá verde, que tem a cafeína. Misturar os dois num chá só? Exatamente. Daí não fica tão elétrico por conta da cafeína do chá verde, porque a camomila dá uma segurada, mas também não fica com sono se for só a camomila. E adicionar a maçã. Daí a maçã pode deixar picadinho, ela com casca, e pode colocar ela porque ela tem a quercetina, que é um antioxidante para ajudar no estresse, na ansiedade, na memória. Então é legal para fazer essa mistura. Aí, se for nesse caso, usa uma dosezinha dessa de cada erva. Então, uma dessa da flor de camomila, uma dessa de chá verde e uma medidinha dessa da maçã picadinha, por exemplo. Eu nunca fiz blend, sabia? Deve ficar interessante, né? Isso aqui é um blend, por exemplo, isso já é. Blend é uma mistura, exatamente. Não, então já usei sim. Eu não usei eu fazendo, né? Você fazendo a mistura. Para criança, o que é o recomendado? Porque eu não vou dar, por exemplo, chá verde, imagino que não, Exatamente. Né? Por causa da cafeína. Primeira coisa que a gente não dá nada para criança,
nem água antes dos 6 meses de idade. Sim, ok. Seja tá. ou aleitamento materno ou até mesmo a fórmula infantil. Mas até 6 meses é só isso. Tá. Aí o chazinho, a gente pode começar a tomar um pouquinho, ali até 1 ano, mas ainda não, né, ter ele substancial no nosso dia, tipo uma xícara inteira para a criança. Não precisa. Tá. Depois desse 1 aninho, pode já dar 1 xícara por dia. Depois dos 2 anos, pode já dar 2 xícaras dele e nada de chás que tem cafeína, porque Tá. o intestino dele ainda está se formando. Então, a gente vai dar chás mais frutados, né? Então, de abacaxi, de mamão, de gengibre, pode um pouquinho se tiver com cólica, né? Os chás florais de Tô sentindo rosa. um cheiro de algum que eu acho que tem abacaxi. Tem, Nossa, dá esse um cheiro daqui aqui tão tem. bom. Abacaxi, esse? cardamomo, Posso? maçã, pode. Nossa, é muito bom o cheiro. Não é? Sim. Também adoro. O cheiro de abacaxi, eu lembro da minha avó fazendo ela cozinhava o abacaxi, sei lá, ficava fervendo abacaxi, maçã e dava, só que tinha açúcar, né? Agora eu já não tomo com açúcar mais. Isso mesmo. E tem a forma correta também da gente fazer chá. Porque tem muitas pessoas isso é que às importante. vezes usam, sabe aquele sachêzinho? Sei. Tem gente que vai usar, e eu brinco, vai só chunchar aquele sachêzinho. Que vai tomar. Ficou só o sabor, né? Ah. Não ficou a parte do nutriente. Então, tanto é que quem se preocupa só com o sabor do chá, que a gente tem os tea sommelier, igual tem estudioso de vinho, tem o dos pra chás, chá? que vai pensar nessa harmonia, na cor que vai ficar o chá, no momento de prazer, nesse ritual que é o chá. Claro, isso é importante também, né? Comida também é prazer. Sim. Mas para a gente extrair os nutrientes, eu preciso que, se você não tiver aquelas canecas infusoras específicas para Que chá, tem a tampinha, né? isso, que use o pirex da xícara assim, ó, tampando ele, tá? Por quê? Porque o nutriente, ele sai com o vaporzinho e aí eu perco. Ah, então tem que deixar um tempo ali. Tem. E esse tempo são entre 5 a 8 minutos no mínimo, máximo 10 minutos. Antes disso, eu não extraio os nutrientes. Aí vai ser só o gostinho, não vai ter a propriedade terapêutica do chá. Tá. E a outra parte importante, vamos até fazer um aqui agora. Mas o chá pode falar. ir fazendo, tá? Mas o chá de saquinho também, ele tem os mesmos nutrientes? Ou Aí tem já que tomar cuidado com alguma coisa? Ele já perdeu um pouco, tá? Porque fica tão pequenininho, não fica grossinho igual tá aqui. E aí o oxigênio acaba já deteriorando. Então eu peço para usar 2 sachês ao invés de um só quando for fazer, tá? Entendi. Tá. Então aqui, se a gente for colocar, dá para pôr ou no Tem flores, infusor. parece, também. Esse tem o hibisco e a rosa, que é ótimo Esse é para azedinho. anti-inflamatório. Anti-inflamatório, o hibisco? Anti-inflamatório. O de rosas ajuda na parte de estresse, né? E Cheirar, que eu gosto de ansiedade. cheirar. Esse é bom também, hein? Pode ou ter um infusorzinho, e aí a gente vai pôr a água na temperatura certa. O que é? Cada chá teria uma temperatura adequada, né, Tá. para fazer. Essa xícara a gente só vai dar uma disfarçadinha Tá. aqui, porque por conta do infusor. E olha para a criança, tenta achar coisa diferente, engraçadinha, né? Pra querer tomar o chá. Para querer tomar o chá. Faz ser uma experiência também, né? Aham. Aqui fica esse esquilinho na xícara nadando aqui. Fica ali bonitinho, olha lá. Olha, Pronto. por que só criança que pode isso? Também Não, quero. a gente também, tem que ser divertido junto. Mas a água, ao invés da gente deixar ela ferver, entrar em ebulição, que são aquelas bolinhas Tá. depois, começa a olhar no fundo da panela. Começou a ter bolinha embaixo, tá a 90 graus, que é a temperatura mais ideal para os chás. 90, tá. Cada chá tem a sua individualidade, mas para a gente generalizar e todo mundo aproveitar dos benefícios, pode fazer isso. Lembrar de deixar entre 5 a 8 minutinhos para daí extrair bem os nutrientes. Se Legal. não tiver esses infusorzinhos, né, só for colocar, tudo bem, depois peneira e pode usar aquela ervinha para uma segunda infusão. Tá. E daí vai ter os nutrientes até 2 vezes. Até Então é legal 2 porque vezes, dá para tá. reutilizar. Legal. E aquela pessoa que, de repente, toma mais chá do que água e acaba substituindo, o que você diria? O chá, ele pode ser uma forma de hidratação. Tá. Então, normalmente, eu falo que o ideal, o orgulho da Nutri, ia ser quem toma 3 xícaras de chá por dia. 3? Então, você pode tomar uma no meio da manhã para dar disposição, outra de tarde para melhorar o seu foco e concentração, mas já ir dando uma relaxada para não ter insônia à noite. E aí o de noite para realmente induzir ao sono e ter uma melhora na sua desintoxicação e acordar mais bem disposto e com mais bom humor, né? Então esse ia ser o ideal.
Mas você também pode tomar logo após o almoço para melhorar a digestão e não dar aquela sonolência que muita gente tem antes de dormir. Mas aí vou tomar chá agora depois do almoço. Perfeito. Depois das dicas da Aline aqui. E aí pode tomar esses digestivos, né? Que tem cardamomo, gengibre, abacaxi, mamão, noz moscada, canela, erva doce, que são os mais digestivos. E aí só lembrando que para poder tomar os chás, que você perguntou se fica muito, normalmente 1 litro de chá por dia e mais 1,5 litro, 2 litros de água, dá a hidratação adequada pra gente. Ah, legal. Então pode ser um meio a meio ali. Às vezes o povo quer tentar emagrecer e fazer esses chás que perde barriga. Não. Ele às vezes faz você fazer mais xixi e você dá uma desinchada. Mas aí tomar cuidado para não abaixar. Perde a gordura da barriga, né? Exato. Mas ele ajuda a encher o estômago também, né? O que ajuda quando é cientificamente comprovado, a sinergia, anota aí então. Alecrim, gengibre e chá verde são uma sinergia interessante para a hora que a gente quebra a gordura numa dieta saudável, eu uso como vassourinha para poder afastar e ajudar a eliminar essa gordura mais fácil. Tem que tomar isso todo fim de semana, porque fim de semana é quando geralmente a gente come um pouco mais, né? Não, só um pouquinho a mais. Só um pouquinho, né? Sei. Mas aí, pelo menos, já tem um chazinho, né? Você defender meu povo. Mas aí a gente faz de hábito, né? E não tentar recompensar maus hábitos que a gente faz. É verdade, não pode recompensar, porque depois toma aquele chazinho gostoso, cria um gatilho ali, pronto, é verdade. Aí não é fórmula milagrosa, saúde. Pronto. Mas olha, só para mostrar um pouquinho, ainda não deu tempo, mas olha só que cor linda que fica, né? Nossa, que lindo. Então não fica só aquele chá de boldo que a gente tá, nem sei se na câmera vocês estão conseguindo ver, mas tá um pink bonito aqui, quase. Fica bonito, ó. Você tá aqui, e o cheirinho? Aqui a câmera tá aqui, não. Bom demais. Muito bom, gente, ó. Posso tomar? Por favor, experimente. Delícia. De verdade? Muito bom. Esse daí, então, é de maçã, laranja, groselha, hibisco, morango e rosas. Nossa, muito bom. Aline, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Pela sua presença. Você fica também com os contatos da Aline, o site moncloa.com.br e o Instagram Nutri_Secrets. Segredos da Nutri. É isso aí. Obrigada, viu, Aline? Eu que agradeço, obrigada. Agora chegou a hora da nossa receita. Eu vou falar perto da Aline aqui, mas é caramelo com flor de sal. Não dá pra negar, né? Vamos ver? Olá, meu nome é Ana Cristina, sou chefe patissier, proprietária da Trufas da Chuchu e estou no programa da Divina Receita de hoje para trazer uma receita de um brownie com calda de caramelo flor de sal. Para essa receita, nós vamos precisar 360 gramas de chocolate nobre meio amargo, 200 gramas de manteiga sem sal, 300 gramas de açúcar refinado, 60 gramas de cacau em pó, 4 unidades de ovos, 1 colher de café de sal, 120 gramas de farinha de trigo branca e peneirada. Então nós pegamos o chocolate nessa vasilha, colocamos a manteiga junto com o chocolate, manteiga sem sal em cubos. E levamos esses 2 ingredientes ao micro-ondas. Com a ajuda de um fouet, nós mexemos aqui essas 2 misturas do chocolate com a manteiga até derreter por completo. Deixamos aqui de lado. Para a segunda parte dessa receita, nós vamos precisar 150 ml de creme de leite fresco ou nata, 80 gramas de manteiga sem sal em cubos, 300 gramas de açúcar refinado branco e 1 colher de chá de flor de sal. O que nós vamos colocar aqui? Vamos bater os ovos com o açúcar. E vamos misturar a mistura do chocolate com a manteiga derretida nessa mistura aqui. Mexemos aqui a mistura as 2 misturas, a primeira etapa e a segunda. Passa o pincel de silicone. Se vocês não tiverem pincel de silicone em casa, não tem problema. Pega um pedacinho de papel, passa na manteiga, só para untar a forma. Utilizar o cacau em pó para polvilhar
essa forma aqui. Por quê? Porque como é um brownie de chocolate, não há necessidade de nós polvilharmos com farinha, porque senão ela vai sair branca. Agora vem a etapa da farinha. A farinha é importante porque a farinha, ela vai pesar um pouquinho a massa. E para no final ela não ficar uma massa dura, né, de brownie, a gente tem que mexer devagar, tá? Então nós vamos pegar a farinha, vamos colocar aqui nessa massa. E eu gosto de colocar também uma pitadinha de sal, uma colher de café de sal junto aqui. Para quê? Porque o sal ele acentua o sabor do chocolate. E aqui devagar nós vamos mexer essa misturinha aqui. Então agora vamos transferir essa massa para a forma. Agora nós vamos para o nosso forno. Olha que bonito que ele ficou. Ele forma, para vocês verem quando que ele está pronto, ele forma essa peliculazinha em cima aqui. E agora nós vamos fazer a nossa calda de caramelo salgado para nós colocarmos em cima do brownie. Então vamos levar o nosso açúcar à panela média e vamos esperar esse açúcar dissolver, derreter bem aqui dentro dessa panela. Derreteu, eu tiro a panela do fogo e vou acrescentar o nosso creme de leite ou nata fresca juntamente com a manteiga. Rapidamente. E volto para a panela lá. Misturando todos os ingredientes. E sempre mexendo, por quê? Porque ele vai endurecer. Então, o nosso caramelo está pronto, né? Bem líquido e bem bonita a cor dele, tá? O ideal é fazer essa cor mesmo. Vamos pegar o brownie, vamos cortar. O ideal é sempre cortar ele quente ainda, que ele fica mais fácil para cortar. Então, o nosso brownie está pronto. É uma massinha úmida, né, por dentro, com uma leve casquinha por cima. E jogamos esse caramelo flor de sal por cima. Olha, ainda bem que a nutricionista foi embora desse estúdio aqui, tá? Mas é só depois tomar um chazinho, você já sabe agora o segredo, né? Então você pode tranquilamente ir lá no nosso site, no nosso YouTube, pegar essa receita, TV Evangelizar Oficial. Depois do intervalo, você vai conhecer uma história bem emocionante de um bebê que praticamente nasceu dentro do hospital, ficou por muito tempo lá. A história do Heitor, que nós vamos ver depois do intervalo. Então, volte comigo. Estamos de volta, este é o programa A Vida em Foco. O seu programa Fala a Verdade, né? O seu preferido de variedades de todas as tardes aqui da Rede Evangelizar de televisão. Sabe que nós estamos em Curitiba, que é a cidade sede da TV Evangelizar, só que nesse próximo fim de semana, no sábado, Curitiba vai se expandir. Você sabe, né? Nós teremos o 13º Evangelizar Fortaleza. Então assim, ó, o que já é bom vai ficar muito melhor, porque nós estaremos em rede para todo o Brasil. Estaremos também transmitindo lá a Jangadeiro estará transmitindo por Fortaleza. Então assim, é um evento de muita oração. Você que já conhece vai conseguir acompanhar novamente esse ano, e você que não conhece, que não teve a oportunidade de ir, vai poder conhecer o que é este evento, que é maravilhoso. Vai ser no sábado, a partir das 15 horas, 3 da tarde. Agora você vai conhecer a história de um menino que praticamente nasceu num hospital, passou muitos anos da vida dele dentro desse hospital. Então você deve imaginar que é uma história emocionante, que para ele e para a família, praticamente o isolamento é uma rotina. Então a gente, olha, temos que agradecer muito por tudo que nós temos. E eu tenho certeza que você vai se emocionar com a história do Heitor, que você vai conhecer agora. Os olhinhos desconfiados revelam a confusão de sentimentos no coraçãozinho do pequeno Heitor. Ainda sem saber muito bem como reagir, ele prefere só observar. A dúvida fica ainda maior quando um dos personagens favoritos dele apareceu. Afinal de contas, para quem é essa festa?
Entre os convidados, poucas pessoas. Só o papai, a mamãe e os irmãozinhos. E aos poucos, o Heitor foi entendendo que o motivo de tanta alegria era o seu aniversário. Tanta vergonha não é à toa. É que essa é a primeira vez que o Heitor celebra o aniversário na vida. O motivo? O Heitor ele tem uma doença rara, genética, que chama imunodeficiência combinada grave. Ele tem infecções de repetição por isso. Desde que a gente descobriu, aos 6 meses, ele sempre ficou internado. Então, a gente não conseguiu fazer nenhuma das 2 primeiras festas dele. Ele ficou meio assim, tímido, ficou meio assustado no começo, mas depois ele se soltou um pouco. Desde que ele transplantou, que vai fazer 2 anos agora, em novembro, a gente já vivia em isolamento. Bom, a síndrome da imunodeficiência combinada grave é uma doença hereditária. A criança nasce sem imunidade. Ela não tem células de defesa imune e ela não tem anticorpos de defesa. A criança nasce com ela, nasce normal e começa a desenvolver uma série de infecções graves que levam ela para o hospital nos primeiros 3 a 6 meses. É uma vida muito restrita. As crianças têm que viver numa espécie de isolamento das outras crianças, das atividades do dia a dia, da família. Antigamente até as crianças ficavam numa tenda plástica, hoje não. A mãe conta que descobriu a doença quando o menino, ainda aos 6 meses, começou a ficar mais doente que o normal. Um pouco antes de eu voltar a trabalhar, ele começou a ficar cansado. Ele era um bebê ativo e daí ele começou a ficar cansadinho, não quis mamar uma noite. Eu não achei normal, né? E quando a gente levou no médico, a gente descobriu que ele estava com pneumonia já. Mas ele conseguiu sair. Foi assim que a gente descobriu. Depois do diagnóstico, a vida da família mudou radicalmente. Ele tem uma rotina bem agitada. Ele faz uso de 9 medicações mesmo após 2 anos de transplante, né? Ele tem home care, né? Que é os cuidados hospitalares em casa. Então ele usa oxigênio, tem uma técnica que me ajuda. A doença, que afeta uma em cada 100 mil pessoas, é tratada a partir do transplante de medula óssea. Depois disso, a rotina de cuidados é intensa. A grande dificuldade é você manter a criança num ambiente que seja livre de infecções, né? Isso é muito complicado porque altera toda a dinâmica familiar, altera toda a dinâmica de hábito da criança. Então, acho que o desafio maior está para a família e está para a prevenção e manejo das infecções. Na cama cercada por aparelhos, o boneco de simulação representa a realidade de muitos pacientes, como o Heitor, que passam boa parte do tempo em ambientes assim, fechados. Só que na vida real a saúde pede atividade, e é por essa razão que nasceu o Projeto Desejos. O objetivo é realizar desejos dos pacientes e trazer um pouco de felicidade em meio ao enfrentamento das doenças. A gente aplica um questionário com os pacientes e esse questionário ele vem para a empresa e a gente vê quais ações se viabiliza ou não, né? Então a gente conversou com a mãe, foi tudo acordado com ela e foi muito legal. A gente levou a galinha pintadinha, o Bita, que são os personagens que ele mais gosta, e cantamos um parabéns. Foi muito gostoso ver o sorrisinho dele. Antes estigmatizado pela medicina, o bem-estar emocional é cada vez mais compreendido como fator crucial para a prevenção e tratamento de doenças. Um estudo realizado no estado de São Paulo, com 40 pacientes de câncer, apontou que 57% deles relacionaram o surgimento da doença a perdas na área afetiva e sentimentos de depressão e ansiedade. Apenas 9% do grupo atribuiu o mal ao fator genético. Já estímulos que provocam alegria, sentimentos positivos e a fé reduzem em 30% o risco de morte em pacientes, segundo pesquisas. Se quem já é crescidinho sabe da importância de cuidar da saúde emocional, o que dizer das crianças? Não resta dúvida. Aliada de qualquer tratamento, a alegria é um excelente remédio. Por isso, ações como essa fazem toda a diferença no presente e também no futuro desses pequenos pacientes. Manter o alto astral por parte da família, né? E sabendo que depois do transplante da medula óssea, a criança vai ter um sistema imune funcionante,
né, é fundamental para que a família possa dar força, possa dar energia para a criança poder sair do tratamento de uma maneira mais robusta. A parte da saúde mental, ela é fundamental para ele, porque eu estou preparando ele para o que ele pode ter daqui uns dias, né? Para uma vida normal que a gente acredita que ele vai ter. Mostrando para ele, né, que lá fora tem uma vida, lá fora tem sol, assim, ele não pode tomar sol, mas um dia ele vai poder tomar sol. Então a gente vai preparando ele para as coisas boas, né? É ou não é uma história de superação também, né? Eu vendo aqueles números ali que você viu ali junto comigo, 30% das curas acontecem quando a gente tem emoções positivas, quando a gente tem fé. E é tudo isso que a gente procura levar aqui para você, porque eu entendo que todos nós temos dificuldades, problemas. Olhando para algumas histórias como essa, talvez a gente olhe para a nossa vida e fale assim, eu não tenho problema nenhum. E assim, o fato é que quando a gente consegue olhar para as nossas situações com a fé e com gratidão, as nossas chances aumentam muito. Então eu olhando a história ali do Heitor e ao mesmo tempo que eu penso, nossa, ele precisa de isolamento, mas talvez seja justamente o convívio social que vá trazer a cura para ele. Então é um desafio muito grande que a família tem e projetos como esse precisam ser disseminados. E é por isso que a gente está aqui todo dia na sua casa para trazer essas notícias, para que você também possa nos ajudar, compartilhando o que você vê aqui, comentando, enfim, ajudando até a obra a evangelizar, porque a gente está aqui por algo muito maior. Então eu agradeço você, agradeço a tua companhia e amanhã eu volto com você. Lembrando que amanhã é quarta-feira, então um pouquinho mais tarde, às 4 horas da tarde. Agora você continua na programação com o Padre Christian Shankar, Motive e Ação. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Fique com Deus, um beijo, até amanhã.